Pai, honrar teu pai e a tua mãe. Esse princípio é um princípio estabelecido desde a lei. Efésios capítulo 6, 2. Vamos ler lá. Efésios 6, 2. Honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento, promessa, para que te vá bem e seja longa a vida, seja longa a sua vida sobre a terra. Amém? Versículo 3. Vamos ler de novo. Efésios 6, 2. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. E seja longa a tua vida. Amém? Vamos para Provérbios 1, 8. Meu filho, escute o que seu pai ensina e preste atenção no que a sua mãe diz. Provérbios 1, 8. Filho, meu filho, escute o que seu pai ensina e preste atenção no que sua mãe diz. Os ensinamentos deles, deles vão aperfeiçoar o seu caráter, para ensinar você a ser uma pessoa de caráter, uma pessoa, não uma pessoa dissimulada, não várias personalidades, não uma ator, uma atriz, pessoa de caráter único. Tem opiniões, sabe que é a vida dentro do que é correto, com princípios. Então ele está dizendo: escute e você atenda o teu pai e a tua mãe, e você terá um caráter muito conformado ao seu caráter, que você realmente é o seu caráter. Assim como um belo turbante, assim será, né? Como um belo turbante, ou um colar para melhorar a sua aparência. Você será uma pessoa melhor. Então veja só, honra o teu pai e a tua mãe. Honra o ensino, ele está dizendo aí em Provérbios, do teu pai e ouve a tua mãe. Honrar o teu pai e a tua mãe é um princípio que Deus estabeleceu dentro da lei. E honrar é respeito, é prestar atenção. Quer dizer que por que Deus falou isso? Porque desde o princípio da criação, Deus constituiu o homem e a mulher num propósito. Então, quando os filhos é resultado desse propósito, Deus, antes dos filhos, ele estabeleceu um propósito para o homem e para a mulher. E um desses propósitos, primeiro, é cuidar do que ele criou, tanto a natureza como os seres humanos, um cuidar do outro, mas o outro propósito é a procriação. Porque Deus quer que continue a humanidade, que parassem Adão e Eva. O projeto foi até ali, só tinha 2 peixes lá. Só peixe. Não, quero peixe. Põe mais peixe nesse rio. Então Deus fez um projeto que ele queria continuar a história da humanidade. Homem e mulher, vocês, com um propósito. E a primeira coisa que Deus hoje falou no meu coração, quando ele diz honrar, é porque o pai, ele tem um propósito. A figura do pai tem um propósito. Deus constituiu o homem e chamou ele de homem, né? E chamou ela de mulher. Quando ele deu essa direção, ele está dizendo sobre uma função que cada estaria exercendo, no sentido de o que ele estava delegando como autoridade. Aí eu fiquei pensando, mas a autoridade é o que? O pai é o provedor e a mãe é a que cuida, não, que provedor de alimento, de trabalho. A ideia é um pouco errada sobre isso. Deus não está mandando você honrar porque o seu pai, a sua mãe colocou comida na sua boca, não. Ele pediu para você honrar porque eles foram chamados para propósitos e eles cumpriram o seu propósito quando você nasceu. O propósito era que você nascesse e eles cumpriram o propósito qual Deus chamou eles. Amém? Então, quando ele diz honrar, porque o pai é a fonte da vida na procriação, não na criação. Deus, ele é o pai de
de todos, da criação. Porque ele criou, ele deu a vida, que é o espírito de vida, ele deu o corpo do homem, os dois primeiros. E depois ele disse: eles serão semelhantes a nós. Se eles serão semelhantes a nós, então darei a eles também a capacidade de fornecer um espírito e fornecer um corpo. Para aqueles que nós chamamos de filhos. Você vai conseguir ver isso? Pensar nisso? Eu acho meio uma coisa meio esquisita. Mas Deus hoje falou isso comigo. O homem é fonte da vida na procriação. Homem pai, eu digo. Fonte. Porque o que ele tem dentro dele, lá no espermatozoide, é uma forma de vida. Já está lá, existente, pré-existente dentro dele. E se ele não tivesse aquele espermatozoide, se ele não tivesse aquela fonte de vida, não se completaria um corpo. Tanto que Deus fez primeiro o corpo, e o corpo estava inerte. E ele soprou o espírito dentro do corpo, e aí o corpo começou a ter forma, o homem teve vida. Então Deus é o Pai. Por que ele é Deus Pai? Porque ele é a fonte da criação do homem. Então a palavra Pai significa fonte. E o nosso Pai, ele é a fonte da vida. Quando diz a vida, porque o esperma não está na mulher. A alma, né? Aquela energia viva não está na mulher, está no homem. E por isso ele é a fonte. Além de ver uma ordem até na Bíblia que criou-se primeiro o homem e depois a mulher, aí nós começamos, por que Deus fez isso primeiro? Ele não fez isso primeiro porque a mulher é inferior, ele fez porque, olhando num aspecto, dá para entender que ele achou que o homem por si só já era suficiente. Ele falou, mas um homem só na terra, os animais, cada um tem sua espécie. E cadê a espécie humana? E também planejou a vida da mulher, para que pudesse procriar. Mas para a procriação, já se tinha a fonte de vida, que era o homem. Pai, né? A fonte do homem masculino. Mas precisava agora de um corpo. Quem é a fonte do corpo? Que tem a capacidade de gerar os ossos de uma criança dentro do ventre, como disse Davi. Davi disse, coisa impressionante é como se forma, no Salmo 139, os ossos dentro do ventre de uma mãe. Quem pode ver essa maravilha? Dentro do óvulo, né, que o esperma entra, e ali se desenvolve uma outra capacidade que foi dada por Deus à mulher, da criação, da forma do corpo. Só que o corpo sem vida não adianta nada. É preciso que a mulher gerar o corpo, um óvulo de gerar por si mesmo o corpo, não tem sentido. O propósito é que uma vida entre. Então, o princípio não é porque os pais são os protetores, são os provedores de alimento para os filhos, mas porque são a origem, cumprindo o primeiro propósito, o propósito de dar a vida ao ser humano. Ali ele confirma o que Deus deu aos homens, a capacidade, o poder da criação. Então nós temos o poder da criação. A partir do momento, num caso de família, né, vamos dizer assim, temos a capacidade de criar, de inovar as coisas, porque o Espírito de Deus nos deu sabedoria humana também para desenvolver ideias, para criar coisas. Mas quando se trata de família, Deus constituiu uma capacidade ao homem e à mulher e chamou o homem de fonte espiritual da alma, e chamou a mulher de fonte do corpo, que ela iria gerar através do homem a formação. Você já ouviu falar isso? É a primeira vez que eu vi isso. Mas eu estou passando para você o que Deus falou. Eu falei, isso, por isso tem que honrar. Porque quando se cumpre o meu propósito, que é o principal, porque depois vem, é preciso, lógico, uma criancinha de meses, como que vai sobreviver se alguém não pôr leite na boca dela? Como que vai sobreviver se não alimentar, não cuidar, não der amor, não der os cuidados que ela precisa até que ela se forme, o caráter dela? É lógico que depois vem a segunda responsabilidade do homem, que é cuidar, e da mulher, que é cuidar dos seus filhos. Mas a primeira já foi cumprida, por isso ele diz: honre o teu pai e tua mãe, que você se dará bem. Quando fala honrar é respeitar. Não importa se depois a segunda responsabilidade ele falhou.
Porque o que geralmente acontece, os pais têm a boa ideia de às vezes fazer família, de se casar, de querer, depois quando nascem os filhos, não sabem no segundo momento lidar com seus filhos. Aí executam o primeiro propósito de Deus, que é procriação, mas não sabem conseguir exercer o seu sacerdócio, o seu segundo mandato de Deus, que é cuidar e guiar os filhos para que venha também obedecê-lo e procriar. Não temos que tomar. Por mais que meu pai tenha falhado, meu pai também não foi perfeito, sabe? Meu pai, assim, não tinha problemas, debilidades da área emocional, traumatizado, que batia, que não sei o quê, que bebia. Essas várias histórias que tem, que agride a operar a mulher, que agride os filhos, que amaldiçoa a família. Mas ele tinha um temperamento um pouco reservado. E a afetividade eu senti um pouco falta do meu pai, sabe? Na afetividade em alguns aspectos. Por quê? Aquela época, alguns anos atrás, era só um trabalho, porque a mentalidade era o homem ter um filho para ser provedor. Então eu ponho a comida na mesa e volto no final. Para isso. O provedor que Deus diz é o provedor da alma. É o ser vivente que está lá dentro dele para estar trazendo vida ao corpo que a mulher iria gerar dentro dela. Esse é o provedor. E as pessoas até confundem, não, ele é o provedor. Quando Deus castigou Adão por causa do trabalho, Deus estava falando para ele que ele, você gosta de comer, né? Homem gosta de comer. A mulher nem acabou a janta, o cara estava perguntando, o que tem para comer? Ele acabou de fazer assim. Ele é bem o seu negócio de comer, de se alimentar, de ficar bem, igual o leão, né? Que gosta, né? E a mulher trabalha, gosta de criar e tal. Mas parece que o homem não tem uma necessidade de querer ter resultados nas coisas. E Adão queria ter resultado, ele tinha resultado. De uma forma bem fácil. Mas quando ele pecou, Deus disse, agora as coisas vão ser tão fáceis assim. Você vai ter que suar para a criança. Mas não se tratava de suar porque você vai criar seus filhos. Não é isso que está dizendo. Está dizendo suar porque era uma forma que as coisas iriam se tornar mais difíceis. Agora você não vai ter a minha bênção, porque a minha bênção é como uma unção. Imagina como um vento que está soprando, está facilitando. Você lança uma semente, aquela terra brota, uma beleza, um fruto sem muito esforço. E as coisas começaram a difícil. Começaram a ter erva daninha, começou a ter problemas com a terra, e o homem começou a ter uma dificuldade. Ele ia ter que preparar a própria terra para lançar a semente e começar a produzir. E para a mulher, Deus falou com flores, e como se trata. As flores não é só uma questão de paz, é uma questão do processo emocional, porque a mulher sofre o processo emocional com a família. Ela absorve muito os filhos e marido, e é uma coisa que causa muita. A mulher é a que mais sente, mais sofre nas questões dos problemas emocionais dos filhos. Não é verdade? O homem é assim, tá com frescura, ele olha e aprende. A mulher não, tá. A preocupação da mulher é uma dor, é uma angústia. Quando vê um filho dando errado em alguma situação. E o homem parece que ele é muito mais fácil dizer, esse desligamento emocional. Então, quer dizer, são duas formas de sofrimento que exige trabalho e esforço, e a mulher é a questão que não se trata do esforço, mas se trata do absurdo, das angústias que envolvem o peso dos filhos, que envolve família, que envolve até mesmo sofreria, não para. Ao ter filhos, também absorveria de alguma forma o sofrimento. Agora, a questão de castigo. E não que os filhos iam depender de pai e mãe colocar alimento na boca em si. Não era essa a questão do principal propósito. Era dar a vida. E o próprio Deus, se o homem e a mulher, Adão e Eva, não estivessem pecando, não tivessem pecado, o próprio Deus daria o suprimento como dá aos pássaros. Não lhe faltaria nem para Adão, nem para Eva e nem para os seus filhos. Os mantimentos que iriam surgir de uma forma maravilhosa, como Deus faz com os pássaros. Mas como houve o pecado, o homem agora tem que se esforçar para ter resultado. E para cuidar da sua esposa e cuidar dos seus filhos, e a esposa cuidar do seu marido também vai ter que se esforçar. A mulher também tem trabalho. Ela tem que se esforçar para ajudar na provisão da família. Amém? Ele dá um conselho. Olha, a sorte que Deus nos criou, capacitou, o privilégio que Deus deu a algumas pessoas de
procriar, gerar filhos, é uma bênção muito grande, é algo muito maravilhoso. E quando a pessoa cumpriu esse primeiro propósito, ele nem imagina quando Deus se alegra em ver a pessoa cumprir esse propósito de ter filhos, de constituir filho. Tanto que isso preenche a alma do casal, né? Tanto da mulher como do homem. Filho, aceito, é aquela alegria, é aquela coisa que amanhece ele até na questão depois do nascimento do filho. Mas ele vem dizendo para os filhos que filhos, honrem o teu pai e tua mãe para que você possa ter vida longa. Ele diz em Provérbios 8, preste atenção no que o pai ensina e no que sua mãe diz, e aperfeiçoará o seu caráter, e você melhorará a sua aparência, e você vai prosperar. Você vai ter bons resultados. No primeiro, em Efésios 2 e 3, ele diz que você terá longa vida. Quer dizer, que Deus dá uma promessa para os filhos: olha, se você honrar aquele que cumpriu o primeiro propósito de gerar você vai ter uma promessa de bênção. Eu vou abençoar você. E você vai viver mais, seguindo os bons conselhos dos seus pais. Você vai ter bons resultados. Deus deu promessa de bênção aos filhos que obedecem, que ouvem conselhos dos pais e honram os seus pais. Deus deu promessa. Mas Deus não deu promessa aos pais que cuidam dos seus filhos. Dizendo: pai, eu alimento os seus filhos e você vai ficar rico. Ele não disse: vai prosperar e vai ter longa vida. Não, parece que a vida de alguns pais se acaba rápido, né? Por causa dos filhos, das preocupações. Deus não prometeu isso para ele. Mas para os filhos deu promessa. Porque ele diz que o filho faz parte da sequência da geração, do propósito de Deus e da continuidade. E Deus prometeu: se você fizer isso, vai dar certo para você. E você vai viver mais e ver coisas maravilhosas. Mas para os pais é um dever o propósito. Então, um pai que sai do propósito é um pai que é ausente, um pai que abandona, um pai que não supre. E uma mãe também de pais que não supre. Um pai que não está presente quando precisa, um pai que despreza os filhos, que tanto homem como mulher despreza os filhos. Não dá o amor, não dá a atenção, julga precipitadamente, bate, agride, devia dar amor e carinho, abraço, dá colo, dá conselho, dá palavras de maldição e lança praga na vida do filho. Saiu do problema. O primeiro ele cumpriu muito bem, porque sexo todo mundo gosta, né? Fazer sexo. A alegria está assim, o amor, te amo, a paixão, a presença. Mas quando o filho vem uma responsabilidade. E o segundo propósito é cuidar. E aí, quando entra em cuidar, é saber se funcionar. E os pais, principalmente hoje em dia, têm se perdido essa referência. De saber cuidar, de saber dar o amor que os filhos realmente precisam. Não se trata de mérito. Você não vai ser um bom pai porque Deus vai te dar prosperidade e vida longa. Você vai ser um bom pai porque Ele já te deu o privilégio de gerar, de procriar. O poder da criação já foi dado a você. Então você tem o dever de cuidar daquilo que você criou, assim como Deus Pai, que é o nosso Pai, Criador, Pai dos pais. Ele criou e Ele cuida. É isso. Deus cuida de nós. E Ele mostra esse amor para nós. Então os pais têm que cuidar dos seus filhos. Ah, tudo bem, qual é a linha desse limite? Até que, né, deixará teu pai e tua mãe. Se tornarão um só carne. Os filhos crescem, depois têm que cuidar. Eles têm que dar direção para a vida deles. Mas os pais são importantes na formação do caráter e a obediência dos filhos e a honra que os filhos devem prestar aos seus pais é muito importante para a direção que a vida dele vai tomar a nível de prosperidade, de dar certo em algumas coisas. Porque quando os pais abençoam, quando os filhos honram os pais, honram seu pai, honram a sua mãe, pode ter certeza que quando você lança a bênção sobre a vida dos seus pais, você está sendo abençoado por Deus, porque Deus deu uma promessa que aqueles que abençoam, que honram seu pai e sua mãe, prosperarão. Ele não deu uma promessa aos pais que se cuidar dos seus filhos vão prosperar.
Mas ele deu uma promessa aos filhos: que se honrar seu pai e a sua mãe, vão prosperar e ter vida. Porque para os pais é um dever, e para os filhos é uma atitude de obediência diante de Deus que trará resultados abençoados para ele. Amém? Glória a Deus. Só para finalizar, e aí Efésios, vai lá no versículo 4 de Efésios 6. Ele diz: vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na ademoestação do Senhor. Criai-os na disciplina e na ademoestação. O que é ensino? Ensinar. Não ensinar. Mas ele está dizendo aqui: não provoqueis a ira dos vossos filhos. Fala para mim, qual é o filho que um pai diz: você é um perdedor, você é um zero à esquerda, você nunca vai dar certo? Qual o filho que fica assim, calminho, lembrando disso? Pai, ó, meu pai era bonzinho, é civilização, tem que ou não sei o que, aí assim. E se esse filho não conhecer a Cristo, olha, toma conta da vida dele. Mas se a bênção, quando ele honra, quando entra o ódio a respeito do seu pai ou da sua mãe, é destruição, assim como a promessa é bênção para viver uma vida abençoada. Então, o filho tem que começar a olhar para dentro de si e ministrar o perdão sobre seus pais. Não se trata de perdoar os pais como deve, mas se trata de estar fazendo a vontade de Deus e abençoar os pais, para que a vida dele possa prosperar. A bênção na vida dos filhos não depende em si dos pais fazerem a coisa certa, mas dele fazer a coisa certa. Quem são os pais? Abençoar os seus pais, honrar os seus pais. Então, limpa o coração. Mas ele diz que os pais não devem, chamando a atenção para o Paulo, não devem provocar a ira. Quando ele diz provocar a ira, ele está saindo do propósito. Deus deu aos pais o dever de cuidar, de amar, de instruir os filhos, de ensinar a disciplina para ter um caráter, de sentir a alegria de viver. E o pai faz totalmente o contrário. Só uma pessoa, só xinga, só diminui, só liga, sempre sozinho, abandona, vai embora, some, e volta depois de alguns anos. Isso é tudo um processo de pais que saíram do propósito de Deus. Quer dizer, tiveram o privilégio do primeiro propósito para o segundo propósito, de cuidar da sua família, falhou. E os pais não têm nenhuma promessa que se eles cuidar bem, eles vão ser felizes. Mas ele diz que se eles cuidar bem, serão filhos felizes. E os filhos felizes trarão satisfação para os pais. Mas não há promessa de Deus para eles. Então, se você fizer isso aqui, você vai prosperar. Quer dizer é que os pais é apenas o dever que eles têm que fazer. Não é? Você tem que fazer certo. Cuidar, amar o seu filho, conversar com ele, pôr ele no seu colo, abraçar, abençoar a vida dele, estar ao lado dele quando precisa. É um dever. Não é algo que você vai fazer porque assim minha família, Deus vai abençoar minha família se fizer. Você vai fazer porque é o seu dever, é o seu propósito de Deus. Dê o amor à mulher, cuide da terra, cuide dos animais, cuide da sua família, dos seus filhos, da boa criança. Amém? Então, perdoe, libere o seu coração. E os pais têm que pedir perdão a Deus quando eles provocaram a ira dos filhos, quando era, sei lá, uma fase da sua vida, se separaram, que abandonaram, que não deram o que os filhos precisavam, porque isso acendeu a mágoa, acendeu o ódio, o ressentimento dos filhos. E isso faz os filhos brigarem. Por isso tem muitos filhos que às vezes sofrem em separação e não tem como estar nas suas vidas. De fruto de uma casais que se separam, muitos filhos, porque eles se envolvem, né? Somente pela, quando é criado só pela mãe, principalmente pela atitude dos pais, tanto um como o outro. Tem pai que cria os filhos, a mulher, a mãe, mas eu vi que tanto um como o outro, os filhos criam uma revolta sobre isso. Só que o maior prejudicado dele dar vontade é ele, a destruição da vida dele, da alma dele, e de tudo que ele vai ter que fazer vai ser sempre mais difícil, porque
ele vai enxergar a vida de uma forma difícil diante das ocasiões. E vai agir de uma forma muito mais difícil, um caminho mais difícil, porque não foi instruído adequadamente em direção a Deus, a viver uma vida com Deus, a saber lidar as coisas com fé, com amor, com misericórdia, e não vive esse exemplo dentro de casa, para que o caráter seja quebrado, seja ali construído, e ele possa lidar em